Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Casimiro Reis, eu sou professor de Direitos Humanos aqui do curso preparatório para OAB do MEG. Vamos hoje responder aqui as questões, né? Vamos fazer alguns comentários, as questões que foram encaminhadas para vocês, questões relacionadas aos direitos humanos. Um tema bastante importante. Nós fizemos um raio-x, né, a respeito das últimas questões cobradas nos exames da ordem e trataremos aqui de 25 questões que abordaram temas importantes da nossa matéria. Vamos iniciar aqui então com a questão número 1, né? A questão número 1 preceitua o quê? Ela cobra qual tema? Vamos lá. Com base no direito internacional dos direitos humanos, os direitos humanos são... Aí vamos ver aqui as respostas, né? Tem a letra A, a letra E. A resposta está justamente na letra A. O que diz a letra A? Com base no direito internacional dos direitos humanos, os direitos humanos são regidos pela proibição do retrocesso, efeito cliquet, porque é vedado que se diminua ou amesquinhe a proteção que já alcançaram. É justamente a resposta correta. Os direitos humanos se aplica o princípio da proibição do retrocesso. Então, a tendência nos direitos humanos é que sejam reconhecidos novos direitos, né? Então, há uma progressividade no reconhecimento de direitos. E o retrocesso é justamente proibido, porque a conquista de direitos humanos se deu ao longo do tempo, com a evolução da compreensão do ser humano a respeito dos seus próprios direitos e a respeito das dimensões, gerações de direitos fundamentais. Então, guarda bastante conexão com o direito constitucional aqui. Então, com o passar do tempo, foram sendo reconhecidos novos direitos, progressivamente, né? E a proibição do retrocesso ela é um princípio muito observado no campo dos direitos humanos. Nós já estudamos lá em direito constitucional, provavelmente vocês se lembram, que os direitos fundamentais são divididos em gerações ou dimensões, né? E essas gerações se deram no decorrer do tempo, não surgiram todos os direitos constitucionais ao mesmo tempo. Eles foram surgindo no decorrer do tempo. Então tem os direitos liberais, tem os direitos de igualdade, né, os direitos de fraternidade, né, que são aqueles direitos classificados como de primeira, segunda e terceira geração ou dimensão. E assim também se aplica nos direitos humanos. Foram conquistas que decorreram ao longo de muitos anos na evolução do ser humano e na evolução do reconhecimento dos próprios direitos, titularizados pelos seres humanos. Então, a resposta correta do item 1 é justamente a letra A. Vemos que a letra B está incorreta por quê? Aí fala, direitos humanos são irrenunciáveis porque não se perdem com a passagem do tempo. Não é isso que justamente quer dizer o termo irrenunciável. Melhor seria, né, dizer nesse tópico aí, letra B, seriam imprescritíveis, né? Irrenunciáveis não tem nada a ver com perder-se ao longo do tempo. Então, quando um direito não se perde ao longo do tempo, é porque ele é imprescritível. Então, por isso a letra B está incorreta. Letra C, universais, porque são atribuídos a todos os seres humanos, com exceção dos apátridas. Não, os apátridas também têm direitos humanos, né? Que são aqueles cidadãos, também estudamos isso em direito constitucional, que não têm ali uma nacionalidade reconhecida, né? Ou que perderam a sua nacionalidade. Então, os apátridas também têm direitos humanos. Letra D, por que ela está incorreta? Exauríveis, o que significa que o rol de direitos positivados é taxativo, podendo ser ampliado somente por meio de novos tratados internacionais. Não. O rol de direitos humanos ele é exemplificativo, ele não é exaustivo, é taxativo. Ele é exemplificativo, porque, como eu disse, os direitos humanos vão sendo reconhecidos ao longo do tempo e vão sendo acrescidos àquele rol. Letra E está incorreto por quê? Diz que os direitos humanos são imprescritíveis porque não é possível atribuir-lhes uma dimensão pecuniária para fins comerciais. Essa resposta está incorreta porque os direitos humanos realmente não podem ser atribuídos, não pode ser atribuído aos direitos humanos uma dimensão pecuniária, mas o termo imprescritível aí não se adequa a essa descrição. Como eu disse lá no item B, né, a imprescritibilidade tem relação com a questão da perda do direito pelo decurso do tempo. Então, se você não exerce um direito, isso a gente já viu no direito civil, por exemplo, se você não exerce um determinado direito, aquele direito prescreve, né? Tem lá no Código Civil um rol de direitos e o rol de
prazos, né, prescritíveis. E aqui o item está incorreto, justamente porque a imprescritibilidade não tem nada a ver com essa questão de dimensão pecuniária para fins comerciais. Então a resposta correta é justamente o primeiro item, o item A. Não se aplica então a questão da taxatividade no rol de direitos humanos, e os direitos humanos eles são regidos pelo princípio da proibição do retrocesso. Seguindo, temos o item 2. O item 2 trata de quê? Aqui é uma questão no estilo CESP, né? Certo ou errado. Então vamos lá. A respeito dos direitos humanos, julgue o item subsequente. Os direitos humanos são classificados como universais, porque mudam ao longo do tempo em diferentes países. Está incorreto esse item, justamente porque eles não mudam, a tendência dos direitos humanos não é mudar ao longo do tempo em diferentes países. É justamente os direitos humanos têm uma dimensão universal, ele se aplica a todos os seres humanos, né, do globo terrestre, e a tendência é que haja uma uniformidade no rol de direitos humanos em todos os países, né, a fim de que todos os seres humanos sejam respeitados e tenham ali observado seus direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelo também as respectivas declarações, né, de direitos do homem nos respectivos sistemas, né, o sistema americano, o sistema africano, o sistema europeu, né, de direitos humanos. Então, item 2, a resposta está incorreta, porque a tendência, o correto, é que os direitos humanos não mudem em razão do país, né? Então, os seres humanos que moram na África têm os mesmos direitos humanos daquele ser humano que mora no continente americano. Então, todos, né, têm que ser tratados de forma igual. O item 3, vamos seguindo. Em relação às normas expressas proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Aqui ele pede as normas expressas proclamadas na declaração. Declaração que foi, né, assinada e proclamada em 1948, justamente no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Foi um texto muito importante. Em relação ao item 3, a resposta correta é a letra D de dado, que é justamente o item que traz a previsão expressa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que diz aqui o item D? No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e o respeito dos direitos e das liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Então, esse é o item que traz expressamente o que prevê a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seguindo aqui, vamos analisando o item 4. O item 4, ele traz o seguinte questionamento. Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, mais uma vez tratamos aqui dessa declaração, que é muito importante para quem estuda direitos humanos, ela já foi cobrada algumas vezes, trouxemos no raio-x, né, da matéria, da disciplina, então é importante que tenhamos especial atenção com esse tópico. Quarta questão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou a convicção sozinho ou em comum, tanto em público quanto em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Essa resposta está correta, né? Ela está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quinta questão. A respeito dos direitos humanos, julgue o item subsequente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não cria os direitos humanos, apenas os proclama. Item correto, letra A. Justamente porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos expressamente dispôs que ela proclama os direitos humanos. Ela não cria. Os direitos humanos já existiam. Ela apenas proclama, deixa expressamente consignado no seu texto o tratamento a respeito dos direitos assegurados na declaração. Então, letra A, resposta correta. Agora vamos adentrar aqui no Sistema Universal dos Direitos Humanos, né? Como nós já falamos um pouco aqui, nós temos alguns sistemas de direitos humanos. Tem o Sistema Universal, né, das Nações Unidas,
Temos também um sistema americano, né, que tem lá a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos também, da OEA, né, são órgãos da Organização dos Estados Americanos. Temos o Sistema Europeu de Direitos Humanos e o Sistema Africano de Direitos Humanos. Aqui nós vamos tratar no Sistema Universal dos Direitos Humanos. Sexta questão. De acordo com as regras de Mandela, o sistema de registro de presos deve conter regras de Mandela. Aqui é um tratado muito importante, né, que para quem atua no direito penal, sabe quem vai atuar, quem almeja atuar, né, vai saber do que eu estou falando. Foram regras elaboradas, né, para o tratamento de presos, né, e justamente levam o nome do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que ficou preso por mais de 20 anos, né, em razão de sua ideologia, da defesa ali dos direitos humanos, principalmente na época ali do apartheid, né, que vigorava na África do Sul. Então, são regras importantíssimas e que se aplicam no direito brasileiro porque foram incorporadas ao ordenamento pátrio, né? Nós já falamos aqui, é importante a gente falar e frisar que esses tratados de direitos humanos, quando são incorporados ao ordenamento brasileiro, eles, via de regra, eles adentram no nosso ordenamento na forma com status de norma supralegal, né? Ele vai estar num patamar hierárquico de normas acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição Federal. Caso seja observado o disposto no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, né, esse tratado, então, vai ter o mesmo status de uma emenda constitucional. Então, caso seja aprovado em 2 turnos, né, pelo Congresso, nos termos do previsto no artigo 5º, parágrafo 2º, ele vai ser incorporado com status de emenda constitucional. Mas, via de regra, se ele for incorporado por meio de decreto, né, ele já entra no ordenamento brasileiro com status de norma supralegal. Aqui nós temos as regras de Mandela. Sexta questão, e na sexta questão a assertiva correta é a letra A. O que diz as regras de Mandela, né, que foram várias regras estabelecidas pelas Nações Unidas para o tratamento de presos. Expressamente, as regras prevêem que o sistema de registro de presos deve conter os nomes de seus familiares e, quando aplicável, de seus filhos, incluindo a idade, o local de residência e o estado de sua custódia ou tutela. É justamente o que prevê as regras de Mandela, né? Um dos itens das regras prevê justamente o que está contido na letra A da questão 6. Também já foi um tema cobrado em exames da ordem anteriores, então é bom sempre ficar atento com as regras de Mandela. Sétima questão. Acerca das convenções internacionais de direitos humanos promulgadas pelo Brasil, julgue o item a seguir. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial aponta o necessário comprometimento dos Estados-partes na eliminação da discriminação racial em todas as suas formas, garantindo principalmente o direito a igual tratamento perante os tribunais, o direito à segurança e à proteção do Estado contra a violência ou a lesão corporal e os direitos políticos. Sétima questão. Está correta, item A. Né? Essa Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial foi incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto 65.810 de 1969. Então já é uma norma incorporada há bastante tempo em nosso ordenamento, né? Foi incorporada por meio de decreto, então ela adentrou no nosso ordenamento, como eu já disse anteriormente, com um status de norma supralegal, né? Ela está hierarquicamente acima das leis ordinárias, por exemplo. Questão 8. Acerca das convenções internacionais de direitos humanos promulgadas pelo Brasil, julgue o item a seguir. Conforme a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, os Estados-partes devem tomar medidas apropriadas para eliminar os preconceitos e práticas baseadas na ideia de superioridade ou inferioridade de qualquer do sexo, ou de suas funções estereotipadas, sem, no entanto, alterar os padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres. Item incorreto, letra B, né? Deve ser marcada a letra B. Por quê? Justamente em razão do final desse texto, né? Temos aqui, sem, no entanto, alterar os padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres. A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, ela prevê expressamente que
Um dos objetivos dessa convenção é justamente alterar os padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres, eliminando assim uma mentalidade, eventualmente por parte dos homens, de superioridade em relação às mulheres, né? Então, ela tem esse objetivo de eliminar esses padrões que podem existir na sociedade, né? Esses padrões socioculturais. Então, a resposta aqui está incorreta, justamente em razão do final aí da assertiva. Justamente porque o objetivo da convenção é eliminar esses padrões socioculturais de condutas, conferindo ali igualdade a homens e mulheres. Item 9. A respeito do Tratado de Marrakech sobre acesso facilitado a obras publicadas, não é correto afirmar. Tratado de Marrakech, ele já foi cobrado no exame da OAB, então é bom ter bastante atenção, né, com esse tratado. Ele dispõe sobre o acesso, né, facilitado a obras publicadas, e aqui nessa questão, o item correto, né, a ser marcado, a assertiva que deve ser marcada é a letra B de bola, porque ela justamente, o que está pedindo na questão é a assertiva incorreta, e ela está incorreta, né, a letra B. Por quê? O que diz a letra B? Nos termos do Tratado de Marrakech, né, Marrakech é uma cidade que fica em Marrocos, né, foi um tratado celebrado em Marrocos e incorporado ao direito brasileiro. Para que a obra seja convertida para um exemplar em formato acessível, é imprescindível a autorização do titular do direito autoral. Não é imprescindível, é uma das exceções previstas expressamente no tratado. Não há essa necessidade de autorização do titular do direito autoral para que a obra seja convertida em formato acessível. Está previsto expressamente no Tratado de Marrakech. Então, o item incorreto a ser marcado é a letra B de bola. Os demais itens estão corretos e se adequam, se ajustam perfeitamente ao que está disposto no Tratado de Marrakech. Vemos aqui mais uma vez as regras de Bangkok. Questão 10. De acordo com as regras de Bangkok, as sanções disciplinares de mulheres presas, né? As regras de Bangkok, como eu já tratamos aqui, na verdade, até retificando, falamos sobre as regras de Mandela, né, que são regras gerais para o tratamento de presos. As regras de Bangkok, né, elas foram destinadas especificamente para o tratamento de mulheres presas. Tá? Então são regras importantes, tanto as regras de Mandela, né, quanto as regras de Bangkok. São regras muito importantes, principalmente para quem vai atuar aí, almeja atuar, né, no direito penal. É bom conhecer. Então as regras de Bangkok foram dispostas, foram celebradas, justamente com o objetivo de se aplicar às mulheres presas. Então, questão 10, qual é a assertiva aqui cobrada, qual é a assertiva correta? A assertiva correta é o item E. O que diz aqui o item E? Não devem incluir proibição de contato com a família, especialmente com crianças. Ou seja, as sanções disciplinares de mulheres presas não devem incluir proibição de contato com a família, especialmente com crianças. É o que está disposto expressamente nas regras de Bangkok. Então, as mulheres presas que eventualmente sofram uma sanção disciplinar, né, cometeram ali, eventualmente alguma infração disciplinar, né, na unidade prisional, e aí abre-se, né, instaura-se um processo administrativo, e aí se aplicam ali sanções disciplinares. Né? Qualquer preso está sujeito a sanções disciplinares quando pratica uma infração disciplinar. Agora, em relação às mulheres presas, elas não podem ser proibidas de ter contato com a família, especialmente com crianças, né? E justamente em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos humanos de todos os internos, né, custodiados pelo Estado. Então, a questão 10, o item correto a ser marcado é o item E. Prosseguindo aqui, minhas amigas e meus amigos, vamos começar agora a falar um pouco sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é aquele sistema regional americano de direitos humanos, né? Que temos aí a OEA, a Organização dos Estados Americanos, né? Sediada em Washington, e aí nós temos dois órgãos, né, que compõem, os principais órgãos, né, que compõem a OEA, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que com sede em Washington, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em San José, né, São José da Costa Rica. Então são os órgãos mais importantes,
E aí eu peço que, se vocês tiverem, né, disponibilidade, deem uma lida no nosso material sobre esses pontos. São pontos que sempre são cobrados, né, nos exames da ordem. Então, falando sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, questão 11. Considerando a ordem jurídica internacional e a proteção dos direitos e a proteção contra violações de direitos humanos, assinale a opção correta. Então, aqui pede-se, então, a resposta correta. O item correto aqui é justamente o item E. O que diz aqui o item E? Os tratados de direitos humanos incorporam obrigações de caráter objetivo, que transcendem o primado do pacta sunt servanda e da reciprocidade estatal, para incorporar a noção de garantia coletiva e interesse público superior. É justamente o que prevê, né, no nosso sistema regional de direitos humanos. Os tratados de direitos humanos, eles incorporam essas obrigações, né, de caráter objetivo e que transcendem essa questão de reciprocidade estatal. O que visam os tratados de direitos humanos? Justamente reconhecer novos direitos, reconhecer expressamente, né, direitos titularizados pelos seres humanos, independentemente de reciprocidade estatal. Okay? São direitos incorporados, justamente em razão da progressividade no reconhecimento de novos direitos humanos. Então, independe de reciprocidade estatal, pacta sunt servanda, os direitos humanos independem dessas normas, dessas assertivas, né, desses primados, para que vigorem. Os direitos humanos, eles vigoram por si só, independentemente de reciprocidade estatal. E aqui nós vamos comentar alguns itens e demonstrar o porquê que eles estão incorretos, né? Item A, por exemplo. O esgotamento dos recursos internos é regra absoluta de admissibilidade de denúncias apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O item está incorreto. Não é regra absoluta de admissibilidade de denúncias o esgotamento de recursos internos. Não há essa necessidade. Item A, então, está incorreto. Item B, por que ele está errado? Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, muitas vezes a gente vê assim, Corte Interamericana de Direitos Humanos ou apenas Corte IDH, tá? Então, para abreviar, podemos falar também assim, ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, né, Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil fragiliza os mecanismos de proteção contra as violações de direitos humanos. Errado! Ao sujeitar-se à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, então, ele fortalece esses mecanismos de proteção contra violações de direitos humanos. Né? A Corte Interamericana, o Sistema Americano de Direitos Humanos, ele vem com o objetivo de fortalecer os direitos humanos, né, no território americano como um todo. Então, ele fortalece, né, é mais um instrumento para que sejam observados os direitos humanos, que são direitos fundamentais, né, do ser humano, baseados principalmente pelo vetor da dignidade da pessoa humana. Item C. As normas imperativas de direito internacional geral podem ser derrogadas pela superveniência de norma de direito internacional de qualquer natureza, desde que essa tenha como fundamento a Convenção Internacional. Errado. As normas imperativas de direito internacional geral elas não podem ser derrogadas pela superveniência de norma de direito internacional de qualquer natureza. Elas são de caráter geral. Elas não podem ser derrogadas por qualquer norma de direito internacional superveniente. Item D. Por que ela está errada? Sentença da Corte IDH produzirá, somente após a correspondente homologação pelo órgão judicial interno, aí que é uma questão interessante, a autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante direta aos órgãos da administração pública. Isso está errada. A sentença da Corte IDH ela não precisa ser homologada pelo STJ para que tenha, então, obrigatoriedade, para que tenha, então, surta efeitos no Brasil. Essa sentença, ela surte efeitos por si só, né? O Brasil, a partir do momento em que aderiu ao Sistema Americano de Direitos Humanos, ele dispensa essa necessidade de homologação por parte do STJ. Nós sabemos no direito constitucional que as sentenças internacionais, para que vigorem no Brasil, via de regra, têm que ser homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Isso aí foi decorrente da Emenda Constitucional 45 de 2004. Ocorre que a sentença da Corte IDH ela não precisa ser homologada pelo STJ, ela vale por si só, justamente porque o Brasil aderiu ao Sistema Americano de Direitos Humanos. Então, o item a ser marcado na questão 11 é o item E. Vamos seguindo aqui, então. Questão 12. Joana, ativista dos direitos humanos,
consultou um advogado a respeito dos efeitos da sentença proferida pela Corte IDH no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Mais especificamente, se permaneciam adstritos ao caso concreto, que envolvia os órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ou se assumiu contornos mais amplos. Isso aqui foi um caso muito interessante, importante, que foi julgado pela Corte IDH, né? O Brasil foi parte, o Brasil foi condenado nesse julgamento, tratou de 2 chacinas no Estado do Rio de Janeiro, e ali ficou constatado pela Corte uma ineficiência do aparato estatal na investigação dos delitos, né? E ali a Corte, na sua sentença, né, a Corte sempre que julga, ela profere uma sentença, o nome correto é esse, sentença e não acórdão. Então, a sentença da Corte IDH, apesar de ser um órgão colegiado, o termo correto é sentença. Então, a sentença da Corte IDH, ela produziu efeitos no caso concreto ali do Rio de Janeiro, mas também prolatou ali algumas obrigações de caráter geral para os órgãos de segurança pública do Brasil como um todo, né? Somente com o objetivo de que fossem disponibilizados programas para pessoas vítimas, para atendimentos, né? Para atendimento de pessoas vítimas de estupro, e também para que fosse facilitado pelo Brasil a possibilidade da vítima ou de familiares participarem ativamente da investigação dos delitos, tá? Então, teve a sentença proferida pela Corte, ela determinou obrigações ao Estado do Rio de Janeiro, né? No caso, obrigações ao Brasil, mais especificamente ali ao Estado do Rio de Janeiro, porque quando a Corte julga um processo, ela julga o país, né? Ela não julga o Estado. Então, se há uma violação de direitos humanos no Estado do Rio, quem vai ser julgado pela Corte é o Brasil. Mas a Corte ali, ela determinou algumas obrigações destinadas especificamente à investigação daqueles delitos que ocorreram no Estado do Rio de Janeiro, mas também determinou algumas obrigações para que o Brasil, né, desenvolvesse programas em todo o seu território nacional para atendimento de vítimas de estupro e também para que fosse facilitado que as vítimas e os seus familiares participassem da investigação dos delitos. E aqui a questão 12, o item a ser marcado é o item D. Justamente porque o advogado respondeu corretamente que a decisão da Corte produziu efeitos em relação ao caso concreto e a outros aspectos da segurança pública, sendo determinado ao Estado brasileiro que publique relatórios com mortes resultantes de operações policiais em todo o país. Então foram obrigações, como eu disse, relacionadas ao caso concreto ali do Rio, mas também determinou que o Brasil, né, produzisse esses relatórios que demonstrassem, né, os resultados de operações policiais e também que desenvolvesse programas para atendimento de vítimas e também para facilitar a participação das vítimas e seus familiares na investigação de delitos. Então, foi um caso muito importante julgado pela Corte, o Brasil foi condenado, né, e tratou de 2 chacinas que ocorreram no Estado do Rio. Então, o item 12 é a letra D de dado, o item correto. Questão 13. Acerca da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assinale a opção correta, né? Qual é aqui a opção correta? Questão 13, o item correto é o item C. A partir dos chamados casos hondurenhos, a Corte Interamericana passou a flexibilizar a regra para casos envolvendo o desaparecimento forçado, uma presunção a favor das vítimas. Esses chamados casos hondurenhos trataram, né, e como o próprio nome já diz, né, o país Honduras foi demandado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi condenado, né? Ele foi acionado, foi condenado justamente porque lá em Honduras ocorreram alguns desaparecimentos forçados de pessoas, né? E aí a Corte entendeu o quê? Fixou o entendimento de que nesses casos envolvendo desaparecimento forçado há uma inversão da prova. Cabe ao Estado, né, no caso o Estado parte, o país, localizar essas possíveis vítimas de desaparecimento forçado. Então, quando se alega que há um desaparecimento forçado por parte do Estado, cabe ao país localizar essas pessoas, possivelmente, né, localizar essas pessoas se estiverem vivas. Então, há uma inversão, então, do ônus da prova. Tá? Questão 13, letra C, é a resposta correta. Aqui nós vamos seguindo. Questão 13. Vamos aqui comentar um pouco essas assertivas que estão incorretas, né? Acho que é importante também. Letra A. Por que ela está errada? As supostas vítimas, seus familiares ou seus representantes não possuem capacidade postulatória. Assim, não podem apresentar petições, argumentos e provas de forma autônoma,
sempre dependendo da participação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A resposta está incorreta, a resposta está errada. Porque na Corte Interamericana, as vítimas, seus familiares podem sim peticionar. Né? E quando o processo já está instaurado, elas podem então peticionar. Está errada o item A. Item B. Uma petição somente será aceita se forem interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna. Regra que não comporta exceção. Errada. Há exceções. Letra D. No caso do povo indígena Chucuru, a Corte entendeu que o ônus da demonstração de esgotamento de recursos internos é de quem alega. Assim, desincumbiu o Estado brasileiro de tal demonstração, sob fundamento, já que a inversão do ônus da prova acarretaria a chamada prova diabólica. Está errada também. Isso aqui foi um caso em que o Brasil foi julgado, né? É um caso importante também a ser analisado. E o Brasil restou condenado, nesse caso do povo indígena Chucuru. A resposta é incorreta porque o ônus da demonstração dos recursos internos, o ônus da demonstração do esgotamento dos recursos internos não é de quem alega. Não é da parte, né? Seria do Estado. E aí o item E está incorreto porque, em caso de extrema gravidade e urgência, além de ser medida necessária para evitar prejuízos irreparáveis, poderão ser ordenadas medidas provisórias somente a pedido das partes. Não, a medida provisória pode também ser determinada em razão de outros requerimentos, e não só em razão de requerimentos das partes. Então a resposta, o item E está incorreto. Então, seguindo, temos aqui a questão número 14. A respeito da Corte IDH e da Comissão IDH, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já falamos que a Corte funciona em Washington, a Comissão em São José da Costa Rica. Então aqui a questão pede o item incorreto, o item errado. Questão 14, a banca pede o item errado. Qual é o item errado nessa questão em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos Humanos? O item incorreto aqui é o item B. Por quê? A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela, segundo o item, admitirá apelação, que deverá ser proposta em até 90 dias a partir da data da notificação da sentença. Resposta errada. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos é inapelável, não admite apelação. Então ela está patentemente errada. Questão 14, o item a ser marcado é o item B de bola, porque é o item errado. Os demais itens estão corretos. São textos de lei e texto, né, previsto nas convenções, nos tratados, e sendo reconhecido o item B como incorreto, justamente porque a sentença proferida pela Corte é inapelável. Questão 15. A Corte Interamericana de Direitos Humanos dispôs que o Estado brasileiro deve adotar, em um prazo razoável, as medidas necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos, né? Então aqui nós voltamos a falar sobre o desaparecimento forçado de pessoas. Aqui no caso do Estado brasileiro, ele restou condenado em qual desses itens? A resposta 15 é justamente a correta, é o item E. É o caso Gomes Lund. O Brasil foi condenado nesse caso pelo desaparecimento forçado de pessoas na denominada Guerrilha do Araguaia. Então, o Brasil foi condenado e a Corte fixou que o Estado brasileiro deveria adotar medidas necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros fixados pelo Sistema Americano de Direitos Humanos. Aqui, rapidamente, vamos tratar do item A, só para demonstrar, né, qual o tema que cada um se relaciona. Caso Ximenes Lopes, diz respeito à proteção de pessoas portadoras de deficiência mental. Então não tem nada a ver com a questão do desaparecimento forçado de pessoas. Caso Nogueira de Carvalho, diz respeito a um caso em que o Brasil foi demandado e condenado em razão de violação de defensores de direitos humanos. Item C, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. O Brasil também foi demandado em razão de situação análoga à de escravidão, né? Então foi uma situação em que foram constatadas ali supostas práticas de pessoas em condição análoga à de escravo. E o caso Cosme Rosa Genoveva, que é mais famoso e conhecido como caso Favela Nova Brasília. Nós tratamos em tópico anterior. Então esse caso aqui disse respeito à questão de chacinas ocorridas no estado do Rio de Janeiro. Então o item correto é o item E, Gomes Lund, que disse respeito, o Brasil foi demandado e condenado pelo desaparecimento de pessoas na Guerrilha do Araguaia. Questão 16.
Sobre o TPI, vamos adentrar agora ao Estatuto de Roma, né, que criou o Tribunal Penal Internacional. Sobre o TPI, não é correto afirmar. A questão 16 está pedindo a questão incorreta. A questão incorreta é a letra D. Por quê? Quanto às penas, o Estatuto estabelece como regra a pena máxima, de 30 anos, admitindo excepcionalmente a prisão perpétua ou a pena de morte, quando justificadas pela extrema gravidade do crime e pelas circunstâncias pessoais do condenado. Questão errada. O Estatuto de Roma não prevê a pena de morte, né? A pena mais grave a ser aplicada pelo TPI pode ser a prisão perpétua. A pena de morte não é admitida pelo Tribunal Penal Internacional. 16, marcar então a questão D, a assertiva D, ela está então incorreta. Questão 17. De acordo com o Estatuto de Roma, acerca do TPI, julgue o próximo item. Os crimes de competência do TPI prescrevem em 30 anos. Errada. Os crimes de competência do TPI são imprescritíveis. Então, essa assertiva está errada. 17, letra B de bola. Questão 18. De acordo com o Estatuto de Roma acerca do TPI, julgue o próximo item. São questões aqui no modelo CESP, né? A prisão perpétua poderá ser aplicada quando elevado o grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado a justificarem. Questão correta. 18, letra A. 19. A definição e o conceito do crime contra a humanidade estão detalhadamente previstos. Estão previstos no Estatuto de Roma, que criou o TPI. 19, letra D de dado. Foi o Estatuto de Roma que definiu o conceito de crime contra a humanidade. Questão 20. No tocante ao TPI, considerando o disposto expressamente no Estatuto de Roma, o tribunal terá a competência para julgar, que a assertiva correta é a letra E. O TPI, de acordo com o que está previsto expressamente no Estatuto de Roma, tem competência para julgar genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Então, vamos agora adentrar as últimas questões do dia de hoje, né? São as questões de 21 a 25, que tratam especificamente dos direitos humanos no Brasil. Questão 21. Em relação a aspectos relativos aos direitos humanos, julgue o item a seguir. Além de absorver o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos norteadores do texto constitucional, a Constituição Federal de 88 também estabeleceu um mecanismo especial de incorporação de regras relativas a direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Questão correta. Já falamos sobre isso no dia de hoje. Os tratados de direitos humanos incorporados ao ordenamento pátrio, via de regra, eles adentram com status de norma supralegal. Eles estão numa hierarquia superior às leis ordinárias. Porém, caso seja observado o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, esses tratados de direitos humanos serão incorporados com a natureza com status de emenda constitucional. Então, caso observado o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 88, os tratados de direitos humanos terão então status de emenda constitucional, caso sejam aprovados em 2 turnos no Congresso Nacional, né? Então, questão 21 está correta, letra A. Questão 22. Com base na Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, assinale a opção correta. Então, aqui trata da questão em torno das pessoas portadoras de doenças mentais. Qual é a questão correta aqui? A questão correta é justamente o item A. É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. O Brasil fez uma opção de tratamento dessas pessoas, né, com o objetivo de que elas não fossem internadas em clínicas, não fossem colocadas de forma isolada da família, do seu meio social, né? Pelo contrário, o objetivo é que elas sejam tratadas em serviços comunitários e sempre próximas da sua família, né? Então, o objetivo que está previsto na Lei 10.216, né, esse tratamento, essa forma de tratamento, ela vai ser realizada e efetivada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, letra A, assertiva correta. Questão 23. No que diz respeito à aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil, assinale a assertiva correta. Questão 23 trata, então, mais uma vez, dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Já falamos aqui um pouco sobre a questão da incorporação desses tratados e a questão 23 trata especificamente disso.
A assertiva correta é a letra E, né? Os tratados de direitos humanos podem ser incorporados ao ordenamento brasileiro com o status de normas equivalentes às emendas constitucionais, caso seja observado o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Foi justamente o que dissemos. As normas de direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos, caso incorporados ao Brasil, né, pelo Brasil, por meio de decreto, adentrarão no nosso ordenamento com status de norma supralegal. Essa é a regra, norma supralegal. Esse entendimento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Porém, caso seja observado o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, essas normas de direitos humanos, esses tratados, terão, então, status de emenda constitucional. Então, questão 23, assertiva correta é a letra E. 24, questão 24. De acordo com as resoluções emitidas pelo CONANDA, né, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive as emitidas em conjunto com outros colegiados, julgue o item subsequente. O CONANDA ele foi criado em 91, né, pela Lei 8.242. E o CONANDA prevê o quê? Que as diretrizes de atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua devem ser balizadas pelo reconhecimento da rua como espaço de violação de direitos de extremo risco ao desenvolvimento integral, identificando precocemente tais circunstâncias para a viabilização de ações no sentido de restabelecer o convívio familiar. Questão correta, letra A, então não tem o que se discutir. CONANDA foi criado pela Lei 8.242, 91, e a questão assertiva correta é a letra A, justamente porque o espaço, que é o reconhecimento da rua, como é um espaço realmente de possível violação, né, e comprometimento do desenvolvimento integral da criança. É um reconhecimento previsto em lei, né? Questão 25, né, nossa última questão a ser comentada, trata ainda da temática dos direitos humanos no Brasil. E segundo a questão 25, é correto afirmar que, item E, entende-se por discriminação positiva a discriminação que tem por fim a promoção da igualdade. É justamente a questão, mais uma vez, falaremos um pouco aqui sobre direito constitucional, né? A promoção da igualdade se dá também pelo tratamento desigual dos desiguais. Então, tratando desigualmente os desiguais, você vai promover a igualdade material, né? Então, a assertiva correta é a letra E, porque você tratando de forma desigual os desiguais, você promove a igualdade material. É justamente o que prevê a discriminação positiva que é admitida nos direitos humanos, né? Não só no Brasil, mas no sistema universal de direitos humanos como um todo. Tá bom? Então aqui nós encerramos nossas 25 questões do dia de hoje. Espero que tenham aproveitado aqui o nosso bate-papo, né? Podem formular dúvidas, questionamentos, podem me seguir no Instagram também. Meu nome é Rodrigo Casimiro Reis, como eu já disse. Tem o Instagram, @CasimiroRodrigo, podem mandar lá direct, eu respondo. A gente pode conversar tranquilamente pelo Instagram, tirar dúvidas também, tá? Estou à disposição. Como já foi falado no curso, eu sou defensor público estadual, atualmente assessoro ministro do STJ, e no meu Instagram também eu publico muitos julgados do STJ atuais, né, sobre direitos humanos, direito penal e processual penal. São as áreas que eu tenho bastante afinidade. Tá bom? Muito obrigado, sigam firmes aí nos estudos, tudo vai dar certo, serão aprovados no exame da OAB, e sigam firmes nos seus sonhos também, lutando por eles e estudando, porque estudando a gente sempre ganha. Um forte abraço.